Vamos dar início à nossa live. Hoje sobre um assunto muito importante que eu recebo muito aqui nos directs e no consultório, né? Eu vou ir colocando o título enquanto a gente espera a nossa convidada chegar. E o Instagram ir avisando as pessoas de que a gente tá ao vivo. Então a Amanda já chegou, já vou convidar ela. Já mandei o convite para a Amanda estar aqui com a gente. Oi, Amanda. Oi, tudo bem? Tudo bem. Acho que o Instagram ainda tá avisando o pessoal. A Carol já tá aqui com a gente, coisa boa. Oi, Carol. Que legal. Bom, já o André também, seja muito bem-vindo. Eu já vou ir nos apresentando, né? Acho que eu me apresento, né? Depois se apresenta. Isso, pode ser? Vamos, E né? esse assunto de hoje tem muita coisa, né, Amanda? A gente estava falando ainda antes, É um assunto bem... mas a gente vai ir fazendo outras, né? Porque hoje a gente vai focar mais numa parte. Isso. Mas a gente espera que já ajude bastante, né? Que seja o início para pensar sobre essa questão da alimentação. Sim, Então, eu... eu sou Manuela Uber. Pode falar. Eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Trabalho focada com a infância, né? E orientação de pais. Junto com a Carol, com a Amanda e com a Jane, a gente tem um grupo online, né, para mulheres que estão tentando, que estão gestantes ou que já são mães, né? E aí, juntas e vendo também a demanda desse grupo, eu pensei em a gente fazer uma live, né, sobre alimentação, e até porque isso aparece muito no consultório. É algo que as mães trazem muito, né, sobre essa questão da dificuldade, das recusas, de seletividade mesmo, né? Algumas questões mais de parece fóbicas mesmo, né? Então tem muito conteúdo. E aí hoje a gente vai focar numa parte, mas conforme também vocês forem se interessando, podem ir mandando pra gente, que a gente vai pensando em várias outras lives, né, Amanda? Isso. Então, vou me apresentar. Meu nome é Amanda, sou nutricionista materno-infantil. Então, eu trabalho com todas as fases da gestação, com questão de amamentação e com a introdução alimentar da criança até os 2 anos de idade. Até os 12 anos, aliás. Então, isso realmente é uma coisa que a gente vê muito, né? As mães procuram muito a gente em consultório pela questão do meu filho não come, o que que acontece, né? Como que eu posso, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, hoje eu acho que a gente vai focar mais na parte inicial, né? Da onde que Uhum, então que essa seletividade alimentar ela acontece, como que ela começa, né? Então, e é algo que as pessoas não pensam muito, porque só vai perceber quando a criança começa a rejeitar os alimentos com certa idade, né? Mas é algo que já começa lá na barriga da mãe, na realidade, essa questão de seletividade uhum. alimentar. Então, acho que é um tema super rico, né? Com certeza a gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas o pessoal pode ir mandando pergunta também. Se a gente não conseguir responder tudo hoje, a gente vai guardando as perguntas para responder na próxima live, que com certeza a gente vai fazer, né? Com certeza. Acho que a gente já Eu sempre pode. eu costumo dizer que essas coisas, né, que nem educar emocionalmente, que é mais da minha área, né? Aham. E a alimentação também parece que é natural, né? Que uma hora a criança vai saber fazer e pronto, e não é assim, né? Então é sobre esse pontapé que a gente vai falar hoje, né? Isso. Então, acho que já podemos começar, né? Sobre o assunto. Uhum, Então, vamos lá, gente. O que que eu sempre explico? Eu gosto sempre de trabalhar quando eu pego em consultório. Eu gosto de trabalhar com a gestante lá no iniciozinho da gestação, né? Ali com 5, 6 semanas eu já começo a fazer o acompanhamento. Porque muito do que a gestante come vai interferir no paladar da criança, né? Então, por exemplo, a gestante come muitas verduras, muitos legumes. A placenta, ela vai tendo um gosto, um paladar, e ali mesmo já vai formando a criança, porque a criança ela vai engolindo aquele líquido amniótico, e o líquido ele vai tendo gostos diferentes conforme vai sendo a alimentação da mãe. Então, quer dizer que lá no início já começa uma formação.
E aí vai todo o processo, continuando o processo da gestação. Quando a mãe tem o bebê, eu sempre mostro uma foto pra mãe que eu acho muito engraçado, que algumas mães até se apavoram, que é a cor do leite. Tem mãe que tem o leite meio alaranjado, tem mãe que tem o leite meio verde. Então eu sempre explico, mãe, se tu comer muito alimento mais doce, teu leite vai ser mais doce. Então isso já vai começar a formar o paladar do bebê. Se for muito salgado, vai ter mais salgado, o gosto do leite e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente já começa a moldar o gosto da criança, né? O que a criança vai comer, o que ela vai ter mais facilidade. E aí, onde entra a seletividade alimentar da criança nesse ponto? Em questão do que os pais comem. Então, por exemplo, se eu for uma mãe que não sou do salgado, não gosto muito de verduras, de legumes, e como muito doce, 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 já vou acostumar a criança num paladar doce. Então, quando eu começar a ofertar os alimentos para ela, eu vou começar a passar esse meu padrão de seletividade alimentar para a criança. Né? Então, não como Uhum. chuchu, por exemplo. Eu não como, às vezes meu marido não come, eu não vou comprar. A gente não gosta, né? Não precisa. E aí, Uhum. inconscientemente, a gente acaba não oferecendo para a criança. E aí, depois de muito tempo, quando for oferecer, a criança já está com o paladar formado. E aí ela vai negar aquele chuchu, porque ela realmente nunca teve esse contato, né? Por isso que é sempre muito importante a alimentação variada. E assim, a gente sabe que nem todo mundo gosta de tudo, né? Isso é algo normal da vida. Até a própria criança, mesmo que a gente ofereça todos os alimentos, vai ter aqueles alimentos que ela vai se identificar e vai ter os alimentos que ela vai experimentar várias vezes e realmente ela vai ver que ela não gosta, né? Isso é normal de todo mundo. Só que é importante a gente fazer essa oferta. Então, lá com 6 meses, quando a gente termina a amamentação exclusiva, é importante que a gente tenha uma certa gama de alimentos para oferecer para a criança. E principalmente esses que a gente não gosta. Então, eu sempre falo para os pais, Uhum. parem, para, quando for no mercado, para, olha lá tudo e pensa, nossa, qual é o alimento que eu não como, que eu não gosto? Esse. Então, é esse alimento que eu vou levar para a criança. Porque normalmente esses alimentos eles passam despercebidos, né? Então, eu sempre falo para focar nessa área. Porque, querendo ou não, uma coisa vai levando a outra, né? Por exemplo, eu não gosto de mamão. Eu não vou dar mamão para criança. Mas eu gosto de maçã, gosto de pera. A criança ela vai se acostumar a comer aquela textura de alimento. Da maçã, da pera. Uhum. Quando ela comeu um mamão ou um abacate que é parecido com mamão, ela não está acostumada também com a textura do alimento, né? Então envolve várias questões, né? Então é sempre importante. Algo que eu acho que eu estava pensando agora, né? Que normalmente só se preocupam com isso quando dá algum probleminha na criança, né? Quando a criança tá muito chorosa, que daí acham que é gases, alguma coisa assim, né? Cólica. Aí as pessoas se preocupam com o que a mãe tá comendo e não pensam nisso que tu tá trazendo, né? Que também é uma questão do paladar da criança já, né? Uhum. No próprio leite, né? Isso é muito interessante. Sim, exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, é bem comum quando as mães têm as crianças, começa a bater aquele desespero, porque no início as crianças têm muita cólica. Então, até os 3 meses de idade, é extremamente normal que a criança tenha cólica. Porque o intestino dela está se formando, todo o sistema digestório, né? Tem informação, ela está recebendo alimento pela primeira vez, está começando a trabalhar. Então, até o corpo se adaptar à alimentação demora um certo tempo, mesmo que seja o leite ali certinho da mãe. Então, muitas mães me procuram no primeiro mês. Porque eu não sei o que eu faço com a minha alimentação, meu filho tá tendo muita cólica, muita gases. Eu tiro alguma coisa, não tiro. Então, eu sempre falo, mãe, espera até o terceiro mês para tirar, para começar a tirar os alimentos. Porque até o terceiro mês, independente dela tirar ou não, o bebê vai ter cólica. São muitos motivos, sabe? Para ele ter cólica. Então, a alimentação, ela pode ser um dos fatores. E aí, fazer a mulher se restringir nesse momento, sendo que não vai ajudar muito no problema, então eu falo, come de tudo, porque além dela estar deixando de se privar, porque já é um momento sensível, né, da mulher, ela acabou de ter criança, ela tá naquele primeiro contato. Então acho que é um momento de muita mudança na vida de uma mulher, né? E aí ela ainda tem que se restringir da alimentação, que muitas vezes é um modo de conforto, né? Muitas vezes as pessoas se confortam através do alimento. Então eu sempre falo, deixa a alimentação até os 3 meses come bem, até para essa questão do paladar da criança, né, do leite materno que vai passar o gosto. Então ali a criança vai conhecendo de tudo através da mãe. Então aí depois, se realmente a criança está com cólica, a partir dos 3 meses não passou, aí a gente começa, né? Normalmente ele tira os laticínios, eu tiro feijão, alimentos mais fortes, né? Mas até então eu falo continua normal, porque realmente não tem muito o que fazer. E aí a gente ajuda a criança na questão do paladar, né? É sempre muito importante.
É, porque às vezes até alguns profissionais falam, né? Eu não sei se é um fato, né? Que eu não me aprofundo tanto na questão da alimentação, mas às vezes tu até acaba criando uma resistência, um problema na criança, porque tu parou de comer feijão, porque parou de tomar leite, às vezes, né? E aí a criança desenvolve uma intolerância, às vezes, porque o intestino não formou de uma maneira receptiva a isso, não sei explicar tão bem, né? Sim, exatamente. É como funciona com os adultos, né? Por exemplo, se eu passar muito tempo sem tomar leite ou sem comer glúten, o meu corpo, ele vai parar de produzir enzimas, ele vai parar de aceitar, digamos, esses alimentos. Então, quando eu voltar a comer depois de muito tempo, o meu corpo vai estranhar e eu vou ter uma reação, mesmo que antes eu não tivesse. Então, com a criança funciona da mesma forma. Só que a diferença é que o nosso corpo no adulto já está formado, da criança ainda está em formação. Então, é um processo mais sensível ainda, né? Então, por isso que, claro, ali na introdução alimentar de 6 meses, a gente não começa oferecendo esses alimentos, né? Leite, derivados, essas coisas do tipo. Mas na alimentação da mãe é importante que a mãe coma. Até pela questão de nutrientes também, né? Porque ela precisa ter uma alimentação completa para poder passar os nutrientes tanto para ela quanto para o bebê, né? Então, realmente é um complemento, né? Eu até estava falando no nosso grupo essa semana que o corpo ele é muito perfeito, né? Tanto em questão da gestação, ali a questão do leite, que se tem um segundo filho, o leite volta a ser colostro para aquela criança no momento que precisa. Então, acho que o corpo ele é muito bem regulado. E a gente não tem que estar tá fazendo essas privações e essas alterações bruscas em momentos que não tem realmente aquela necessidade, né? Uhum. É, e aí até porque o feijão é muito vilão, né? Aí as mulheres param de comer feijão, que é rico em ferro, e ela precisa muito de ferro nesse momento, né? Que Sim, aí tem mulheres até que desenvolvem às vezes anemia logo depois, né? sim, exatamente. E aí é aí que começa toda a seletividade alimentar da criança, né? Nessa questão da alimentação da gestante, de estar perdida, depois pós-parto também está perdida, e aí que começa toda a criação do paladar e a seletividade. Aí depois desenvolve ali para os 6 meses. Uma coisa que eu vejo que é muito comum. As mães vêm para as consultas de 6 meses e aí a gente passa tudo certinho ali a rotina. E aí as mães pegam aquela rotina e vão por conta própria. E aí daqui a pouco, dá 3, 4 meses, a mãe volta, que aí aquilo não deu certo e tudo mais. Então eu sempre friso. A criança, ela tem estágios. Né? O primeiro estágio de 6 meses, ela não vai se alimentar do alimento. Ela só vai conhecer o alimento, vai conhecer a textura, mas ela não vai comer para se alimentar. Né? Então aquilo ali é um processo. E aí depois, com 9, 10 meses, a criança já está mais desenvolvida, ela vai começar a fazer movimento de pinça para poder pegar os alimentos. Então, lá com 1 ano de idade, começa um pouco a seletividade alimentar. Então, eu sempre falo, é importante a gente manter essa constância nos atendimentos. Porque senão a gente acaba pulando fases da criança onde a gente poderia estar guiando ela por um caminho mais certo. Então, assim, ó, Hum. a seletividade alimentar, ela é normal em todas as crianças. Todas elas vão passar por esse período em algum momento. Né? Ali, a partir de 1 aninho de idade, já começa a ficar mais evidente. Mas pela questão da criança começou a andar, então ela já não quer mais ficar ali parada na mesa para comer. Então ela já começa a correr e a mãe vai atrás com a colher e já começa aquele desespero para fazer a criança comer. Então já não tem mais aquele tempo todo. Então tudo tem seu tempo, né? E é importante a gente fazer essa continuidade para a mãe saber, para a mãe ter noção. Por exemplo, na consulta de 10 meses que eu faço, eu já falo, ó, mãezinha, próxima consulta é de 1 ano. A mãe vai reparar que a partir de 1 ano, a senhora vai ver que a criança não vai mais querer comer de tudo. Né? Então agora a gente já vai abordar a estratégia tal para quando chega lá já vai estar amenizado. Né? Por exemplo, Uhum. uma coisa que eu falo, alimentação não significa só comer, só a comida. A gente consegue abordar de outras formas. Com brincadeiras, com brinquedos, né? Frutinhas, eu sempre levo no consultório para mostrar, com livros de história, com desenhos, com músicas. Então eu falo, já vai, né, ali na consulta de 10 meses, já vai botando uma musiquinha da frutinha para a criança ouvir, compra brinquedinho para ela interagir, porque quando chegar lá com 1 ano, essa criança vai começar esse processo de seletividade. E vai ser dessa forma que vai Uhum. abordar a alimentação, né? Deixa ali uma maçã, uma laranja, que são alimentos que a criança consegue brincar sem danificar, sem amassar muito, enfim, né? Deixa ali na parte de baixo da fruteira para a criança ter a autonomia de ir lá e pegar esse alimento e brincar com ele. Porque quando chegar nessa fase de seletividade, não vai ser algo tão grave. Né? A criança não vai estar tão seletiva, porque ela tem um contato que é dela. Né? A partir de 1 ano de idade, a criança ela vira independente.
né? Aquela criança que ela quer comer, ela escolhe a hora, ela escolhe o alimento. Então, quando ela é muito restrita a só o que os pais dão, ela não tem esse contato, ela não tem esse visual com o alimento, é só aquele momento, senta na mesa e come. Então, ela começa a ficar cada vez mais restrita, porque elas pegam aquela mania da birra, né? De tu quer que ela coma, ela não vou comer. E se tu não faz ela comer, ela vai Sim. lá, não, eu quero comer. Ela vai, pega o pratinho, pega com a mãozinha e come. Então, muito da seletividade envolve essa parte também, né? De saber lidar com as fases da criança. Então, é Uhum. extremamente complexo, né? E algo que eu sempre oriento é a questão de que a alimentação é um evento social, né? Ele é um evento de família. Então, é muito, a gente vê muitas famílias primeiro darem a comida para a criança e aí colocar ela dormir. Porque aí, daí eu tô relaxada para almoçar. Uhum, Só que aí a criança não participa do almoço, ela não vê a comida, porque aí a comida do adulto tá separada, né? O arroz numa panela, o feijão noutra panela, cada comida tá separada. E para a criança normalmente se dá tudo junto já, né? E aí uhum, ela vai ver a comida, por mais que ela já pode até ter almoçado, mas esperar um pouco, talvez, né, para ela ir dormir, deixar ela ali com as pessoas, ou mesmo, né, uma colherada tu come, uma tu dá para criança, né? Pode existir esse momento que é da família toda, né? Porque ela vai ver as pessoas conversarem, então isso vai desenvolver muito a questão da fala, né? É um momento que desenvolve tudo para uma criança, inclusive a questão de conhecer os alimentos, né? Porque ela vai ver o prato da salada, né? Aí vai muitas vezes estranhar porque não dão para a criança, né? Talvez ela vá se interessar e vá pedir. Daí tu já pode oferecer, se não tiver, acho que com tempero, né? Porque se tiver com vinagre assim não é muito adequado, né? Mas você já pode daí oferecer para a criança, porque ela sentiu curiosidade. Mas normalmente elas não passam por isso, né? A criança é colocada a dormir quando daí os adultos vão almoçar, então ela nunca nem enxerga os alimentos. E aí como ela vai ter curiosidade? Como que ela vai ter vontade de comer se ela não faz a mínima ideia nem para que serve aquilo, né? Porque a gente acha muito assim, as coisas são naturais, né? Ah, é comida e pronto. Não, né? Alguém diz que é comida, mas não parece comida. Tem que mostrar para a criança que aquilo é de comida, que é comida, né? sim. E a criança, realmente, nessa fase de 1 ano de idade, ela já não consegue, os pais já não conseguem mais enganar. Então, até 1 ano de idade, se eu comer alguma coisa na frente da criança, ela não consegue ligar que o que eu tô comendo não é igual ao que ela tá comendo. E a partir de 1 ano de idade, ela consegue fazer essa conexão. Então, eu sempre falo para os pais, é Uhum. importante comer na frente da criança, porque ela vai ver o que o pai tá comendo e ela tá na fase de querer repetir. Então, se a gente comer um arroz com feijão, ela vai olhar e ela vai querer repetir. Porque ela tá vendo a mesa com as pessoas maiores e ela quer fazer igual aquelas pessoas. Então, ela vai começar a repetir o processo. E uma coisa que eu falo para as mães que é muito natural e muitas mães ficam pilhadas é na questão de botar a criança no colo e dividir o próprio prato com a criança. Isso é algo muito natural dessa fase, ali de 1 a 2 anos. Porque para a criança não é mais interessante ficar sentado numa cadeirinha restrita ao espaço dela só com aquilo ali. Agora ela já anda, já pega as coisas e ela já vê as coisas porque ela consegue ficar em pé. Então é outra fase. Então fala para as mães, é super normal. Bota ela sentadinha no colo, ou se ela quiser ficar na cadeirinha, puxa para o teu lado, divide o prato ali mesmo, monta um prato só. Porque é assim que a criança vai criando a independência alimentar dela também, ela vai se sentindo uma integrante ali da família, né? Ela já consegue começar a reconhecer essa parte familiar. E tirando de toda a parte do contexto de família mesmo, né? De estar ali junto, compartilhando o momento, né? Porque senão a criança acaba se sentindo excluída. Ou então, muitas vezes o que acontece? A mãe come junto com a criança e o resto da família come depois. Então, até essa mulher está sendo excluída daquele momento social que é importante, né? Que é aquele contato com a família, né? Que muitas vezes, durante o resto do dia, não vai ter, né? Que é só o momento de sentar na mesa, almoçar e as pessoas saem para trabalhar e vão fazer outras coisas, né? Então, a questão do comer na mesa é muito importante para a criança, para a mulher e para a família toda no geral, né? É algo Sim. bem característico, assim, dessa fase de 1 ano que começa a ter esses probleminhas de alimentação. Uhum. É isso, é bem importante até porque melhora a questão que muitas mulheres falam, né? Que a mãe só come comida fria, né? Não precisa. Dá para colocar a criança na mesa e aí comerem juntos, né?
E isso ajuda demais a criança com relação à alimentação e com o resto todo, né? Tá Porque travando, cria um realmente. momento de família, aquele já é o momento de conversar. Conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo isso, né? Que ela também vai querer falar, vai querer dizer as coisas que ela viu, né? Então é um momento mesmo da família, um momento de união, de proximidade, que ninguém precisa comer comida fria, né? Ninguém merece comer comida fria. Deu? Tá travando um pouquinho, né? Então, tá travando o meu. Não sei se. Tá conseguindo me ouvir? Aqui agora melhorou. Sim, agora sim. Ah, agora foi. Liberou, agora deu. Fechou. É, não, realmente essa parte ela envolve muita coisa, né? E aí depois, quando as mães voltam no consultório falando, ah, meu filho tá com 8 anos, tá com 10 anos, ele não senta na mesa para comer, né? Ah, ele só quer comer assistindo televisão. Daí eu pergunto, mas como é que foi lá atrás, né? Mas a gente tem que investigar esse passado da criança para entender o porquê da seletividade alimentar. Então, eu sempre falo, para Uhum. para ver a questão da seletividade alimentar, ah, a criança é muito seletiva, vamos olhar para trás. Como que começou a introdução alimentar? Né? Se a criança tinha uma TV ligada no momento da refeição, quando eu era pequena, né? Botava ali o celular com um videozinho e coisinha enquanto a criança comia, né? Tudo isso é distração também. Quando a criança não presta atenção no que ela está comendo, primeiro, ela não vai adquirir a questão da saciedade, né? Então ela não vai perceber quando o corpo dela disser, não, chega, não precisa mais. E aí vai virar aquela pessoa que come compulsivamente, não tem um controle, né? E também vai se distrair, não vai perceber o gosto, a textura, não vai conseguir olhar e reconhecer, ah, eu tô comendo feijão, esse é o gosto do feijão, né? Tô comendo arroz, esse é o gosto do arroz. Porque ela tá num mundo totalmente distraído. E isso reflete lá quando a criança tá maior. Porque daí realmente a criança não prestou atenção no que estava comendo, e aí lá na frente ela não vai comer porque. E acontece muito, da criança comer muitos alimentos quando era pequena, e chega lá maior, os pais falam, ah, nossa, ela comia tanto e agora não come mais, né? Por que que tá acontecendo isso? Alguns alimentos é natural, né? A criança vai perdendo aquele paladar por aquele gosto, e outros é por questão disso, né? De não prestar atenção no que tá comendo. Então, essa questão da mesa, ela também envolve isso, né? Tirar as distrações em volta. Não deixar a TV ligada, não deixar a música ligada, né? É um momento realmente de conversar com a família e de se alimentar. E reflete totalmente na seletividade alimentar da criança, né? Uhum. É muito o que a gente vê, né? A Oi? gente vê isso o Oi. tempo Deu uma todo, travada aqui. né? Algumas pessoas, é, algumas pessoas até dizem, né? Ah, tá travando bastante. Tá, voltou. Algumas pessoas até dizem, ah, mas se não fizer isso, a criança não come. E às vezes até às vezes, né, normalmente a gente orienta assim, que é melhor ela não comer do que comer dessa maneira. É Exato. melhor ela, tipo, nesse horário ela não comeu. Mas tem uma próxima refeição, né? É importante ter várias refeições durante o dia. Então, naquela próxima refeição, ela vai se alimentar do que ela comer agora, mas olhando algo, né? Sim. E não prestando atenção no que ela está comendo. Exatamente. Eu sempre falo, forçar uma criança a comer nunca é uma opção. Porque a partir do momento que a gente está forçando a criança a comer, ela liga na cabeça dela que o momento de comer é um momento ruim, é um momento de estresse, é um momento de angústia. Então ela não vai querer comer. E aí isso vai se repetir por todas as refeições e vai gerar mais frustração na família, mais frustração na criança. Então, assim, ó, nunca se força a criança a comer. Por isso que é importante também ter os horários regrados. Tipo, ah, não precisa ser, nossa, meio-dia em ponta, minha filha tem que comer. Não. Pode ser, ali entre meio-dia e 1 hora, estipular que ele vai ser o horário de sempre estar ofertando almoço para a criança. Tem dias que a criança vai comer super bem, tem dias que a criança não vai querer comer tanto. Então, sempre falar, mas como saber se está sendo suficiente, né? Os pais sempre têm essa preocupação, né? De estar comendo, da criança está comendo pouco. Fala, gente, olhar a curva de crescimento da criança. Até os 19 anos existe curva de crescimento para avaliar se está ganhando peso, se está ganhando altura adequado para a idade, né? Então, assim, ó, a criança está crescendo na curva, está evoluindo bem, quer dizer que está tudo certo, né? A gente sempre tem que pensar Uhum. como é com a gente adulto. Nem todo dia, meio-dia, eu quero comer um prato cheio. Tem dia que chega meio-dia, eu tô sem fome. Então, a criança, ela vai ser assim também. E é muito importante a gente respeitar isso. Porque além de quando a gente está forçando a criança a trazer essa questão do momento ruim,
a gente também traz para a criança que ela tem que comer mesmo não estando com fome. E isso é algo muito preocupante, porque é a questão, de novo, da saciedade. A gente não está respeitando a saciedade da criança, está forçando ela a comer, e vai ser uma criança que vai comer impulsivamente mesmo não estando com fome. Vai comer alimentos quando está nervoso, porque daí vai ligar. Nossa, era um momento ruim de angústia, Sim. um monte de sentimento, comendo, comendo. Então, quando eu tiver sentimentos ruins, eu vou comer. Entendeu? Então, envolve muito a questão alimentar e psicológica junto, né? É um mundo bem entrelaçado. Sim, Então, com certeza. até quando as mães têm muito problema, tipo, uma seletividade alimentar muito severa, a gente já vê que a mãe já tá com problema também. Eu sempre indico, né, para pegar um psicólogo junto, para fazer um trabalho conjunto, porque eu acho, assim, eu acho que o trabalho multidisciplinar, ele é o perfeito para tudo, né? Eu adoro trabalhar com Sim, filho, a questão da gestação com psicólogo, porque a gestação também mexe muito com o psicológico da mulher. E a seletividade, ela não é diferente, né? Então, ela envolve muito psicológico. Os pais têm que saber lidar com a situação. E eu sempre falo, mãe, relaxa, né? Relaxa, ó, mostra pra ela que vai tá tudo certo. É da fase, vai passar, né? Ah, uma hora ele vai comer bem, outra hora ele não vai comer tanto. Espera para a próxima refeição. Ele vai comer. E querendo ou não, nesse início, a criança ainda tá mamando no peito ou ainda tá tomando a fórmula. Então ela não vai ficar com zero alimentação, né? Ela sempre vai ter um aporte ali em uhum. algum momento de algum alimento. Então, mas eu acho que gera muita frustração nas mães, né? Elas sentem assim que não estão conseguindo alimentar a criança, né? Que não estão conseguindo fazer o Hum. papel. Mas assim, é uma fase que todos os pais, mães vão passar e é super normal, né? Não tem, digamos que não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer é auxiliar para elas irem por um melhor caminho e saber o que fazer quando essa hora chegar, né? Mas assim, não tem como a gente fazer com que essa hora não chegue. Em um momento vai acontecer, né? É bem normal mesmo. É, e algo que eu acho importante, assim, que devia até ser mais, talvez, divulgado para as mães, né, para as gestantes, é a questão do estômago, né? Porque eu sempre fico pensando, mas uma criança tem um estômago bem menor que o nosso, né? Como é que vai comer tudo aquilo? Porque às vezes a gente está em algum shopping, em algum lugar, né? E aí vê os pratos da criança, assim, cheio, né? E aí, não, come mais um pouco, mas é muita comida, às vezes é muita comida até para mim, eu fico pensando, Sim. porque também por uma questão de hábito alimentar, né, de comer menos e mais vezes, assim, e eu fico pensando, acho que as pessoas deviam pensar mais sobre isso, que o estômago não cresce já, não nasce do tamanho de que é quando adulto, né? Ele nasce menor, como todo o resto, né? E vai crescendo, e parece que as pessoas não pensam sobre essa questão, né? Sim, eu sempre mostro na consultoria de amamentação, quando eu faço a pré-parto, eu mostro para a mãe a imagem do tamanho que seria o estômago da criança e da quantidade de leite que essa criança iria tomar. Então, por exemplo, no primeiro dia é do tamanho de uma cereja. Então, o que a criança vai tomar nossa, é uma coisinha muito pouquinha, sabe? Imagina o estômago do tamanho de uma Uhum. cerejinha, é algo minúsculo, né? E aí depois vai aumentando aos pouquinhos, virando o tamanho de um pêssego. Então, se eu realmente a gente tem que parar para pensar nisso, né? Quantidade de comida que é ofertada. Eu sempre falo para as mães, sabe o que é o ideal? Montou o pratinho da criança, começa a ofertar para ela. A partir do momento que ela virou o rosto, que ela não quis mais, sobrou comida no prato, isso é um ótimo sinal. Quer dizer que ali a mãe tá vendo que a mãe deu a comida até o ponto que era necessário, a criança não quis mais e a mãe sabe que ela não quer mais. Porque o que acontece? Às vezes também as mães montam a comida e aí a criança come o prato inteiro e a mãe vai lá e põe mais. Porque não sabe se a criança tá com fome Hum, ainda, quer comer mais, se não quer, fica nessa dúvida, né? Então eu falo, quando sobra comida no sim, prato, não é um mau sinal de que a criança não quer comer. É um sinal bom de que a criança chegou no limite dela e a mãe consegue reconhecer isso através do prato. Então, sobrar comida nunca é ruim, sempre é bom, né? Sempre deixo bem frisado isso para elas. Vou tirar aqui. Opa, é isso, deu claro, uma né? travada. Dentro deu uma travada. Tu tá ouvindo? Aí. Tá conseguindo me. Isso, claro, dentro de. Uhum. Isso dentro de condições normais, digamos, né? Porque é claro que a alimentação é algo que vai se construindo, como a gente está vendo, né? Desde a gestação, né? Então, tem todas essas questões, e depois, conforme a criança já está crescendo, desde que ela nasceu, ela está prestando atenção em tudo e aprendendo tudo.
E aí ela vai aprender padrões de comportamento, né? Ah, tá, mas se eu não comer isso, eu ganho outra coisa depois. E normalmente essa outra coisa, ela é muito mais apetitosa, né? Muito mais saborosa, como às vezes a mamadeira, que é o que a criança mais gosta, né? O leite. Claro que ele não é ruim, mas pode muitas vezes a criança estar trocando um pelo outro, né? E isso precisa ser visto conforme a criança já está crescendo, né? De deixar também um pouco mais longe, porque tem o leite depois, então ele está alimentado, mas aí ele começa a apresentar essa recusa pela comida porque é melhor, né? É só engolir, não precisa mastigar, existe todo um esforço que precisa ser feito na introdução alimentar, né? De mastigar, de conhecer outras texturas que às vezes são incômodas, né? Algumas crianças até falam, dão risada porque dá cosquinha na boca, dependendo, né? Às vezes o brócolis eles dão risada, né? Se matam porque dá cócega na boca, é algo que ele não está acostumado. O leite é só engolir, né? É diferente dos outros alimentos. Então é importante fazer este processo todo, né? E prestar atenção nessas trocas, né? Se a criança não está trocando, ou mesmo por outra coisa, né? Uma bolachinha que muitas vezes daí o pai, mas pelo menos os pais, né? Pelo menos ele come a bolachinha. Não, é melhor que não coma a bolachinha, que espere a próxima refeição, né? Sim, exatamente. As crianças, elas são extremamente espertas. Então, assim, ó, fazer a moeda de troca, não, come aqui que depois eu te dou um chocolate, come aqui que depois eu deixo tu comer um danoninho. Então, isso nunca, nunca vai funcionar. Porque a criança, ela é muito ligada. Então, ela vai pegar isso. Não, eu não vou comer porque depois eu vou ganhar um negócio, né? Ou então, eu vou comer mesmo não querendo poder ganhar. Então, isso é muito. Mexe muito com essa parte da criança. A gente não deve fazer isso, né? Incentivar a. Opa! O que aconteceu aqui? Eu cliquei em alguma coisa. Tá conseguindo me ver? Tá travando um pouquinho, mas dá pra Agora ouvir, dá pra voltou. te ver. Voltou. Tua Tá. internet não tá muito boa. Então, É, isso não. porque eu... Pode falar. Não, tipo, então, eu só ia complementar que isso nunca, nunca é um bom caminho, né? A gente fazer, tentar jogar com essa parte psicológica, porque a criança ela é uma esponja e ela absorve tudo muito mais rápido do que a gente. Então ela vai perceber muito rápido e ela vai começar a jogar com isso para poder ganhar os alimentos que ela quer, conforme a solicitação dos pais, né? E realmente foi o que tu falou. Não quer comer, não precisa dar bolacha depois, não precisa dar outro alimento. Não quer comer, ela não realmente não tá com fome. Se ela tivesse com fome, ela iria querer comer. Justamente como é quando o bebê é pequenininho, ele não chora para pedir o alimento. Se a criança não chorar, tu vai lá oferecer o peito? Tu não vai oferecer o peito, ela não tá chorando, ela não quer a comida. É claro, dentro de um limite de tempo, né? Mas e assim a gente funciona com a criança adulta também, com a criança maior, né? Se ela não tá pedindo comida, tu for oferecer, ela não quis, não tem por que ficar empurrando outros alimentos. Porque, claro, se tu der um chocolate, chocolate é gostoso. Ela vai comer mesmo que ela não esteja com fome, porque é um alimento, meu Deus, né? Então a gente não deve realmente fazer Uhum. essa troca, né? Porque a gente nunca vai ganhar, a criança sempre vai passar a perna na gente, né? Sim. E vai criando associações ruins, né? E eu percebo muito que é por uma questão das mães, bem isso que a gente estava falando antes, né? Se sentir culpada, que a criança não está comendo, então ela está fazendo algo de errado, né? A criança vai ficar doente porque ela não está comendo. E às vezes a criança já comeu o suficiente, e se não comeu, daqui a pouco você vai oferecer mais comida, né? Daqui a algumas horas você vai oferecer outra refeição, uma fruta ou, né, alguma outra coisa. A criança não vai morrer de fome ou ter o desenvolvimento dela totalmente comprometido por conta do almoço daquele dia, né? Mas as mães acabam entrando nisso, né? De que, naquele dia ele não comeu e agora vai ser assim todos os dias. E isso é muito ruim porque atrapalha em toda a relação, né? Sim. E aí entra de novo a questão da seletividade alimentar dos pais está envolvida mais uma vez. Porque quando os pais eram pequenos, eles passaram por essa fase de seletividade, os pais deles fizeram isso, só mais uma colher, só mais uma colher. Ou então a questão, não, ganhava outra coisa como recompensa, se comia. E aí a gente acaba, mesmo que inconsciente, absorvendo isso.
Então, eu sempre falo para os pais, sim, lembrem vocês como é que era esse sentimento. Vocês gostavam de ser forçado a comer comida ou de ter que comer um prato inteiro para poder comer um negócio que vocês gostam? Não era legal. Então, assim, não repitam isso com a criança. A gente sabe que às vezes a gente fica assim, mas só falta mais uma colherzinha no prato, vamos comer. Então, eu sempre falo, segura, né? Lembre do que eu tô falando, segura a vontade, que vai dar vontade, é muito do nosso inconsciente, da nossa criação, né? Foi feita assim. Mas a gente tem que mudar isso para o nosso filho aprender de uma maneira certa e para ele passar isso também para as próximas gerações e aos pouquinhos a gente conseguir ir mudando esses hábitos alimentares, né? Porque muito sim, dos adultos hoje, a maioria tem sobrepeso, tem obesidade, pela questão emocional, pela questão do comportamento alimentar que foi criado lá na infância, e a gente jamais quer que o nosso filho passe por isso. Então, esse é o momento X, ele da alimentação. Dos 6 meses até os 2 anos de idade, é o momento que a gente vai moldar toda essa alimentação da criança. Então, ali que é o momento da gente mostrar o que é o certo, o que é o errado, né? E da gente também se policiar do que a gente está fazendo e o que a gente está passando para essa criança, né? Porque isso realmente reflete sim, muito, né? Então, eu sempre falo, procurem. Às vezes a mãe fala, né? Infelizmente não tem condição de procurar uma nutricionista, né? Por questão financeira. Procure grupo de apoio, né? Às vezes, como tem o nosso grupo de apoio, é um grupo gratuito, né? Que a gente está sempre lá ajudando as mães, tirando dúvidas. Né? Também tem grupos que são pagos, mas é uma quantia bem mais simbólica. Então, sempre tem essas opções, né? Da mãe se informar sim, e, muito importante, se informar com pessoas capacitadas, né? Não buscar informação em qualquer lugar da internet, né? Com qualquer pessoa falando, busque profissionais, né? Hoje em dia, como tem o meu Instagram, como tem o teu, tem Instagram de vários profissionais que falam sobre essa questão de alimentação da criança. Então, sempre procurar se informar, né? uhum, Aí fazendo tudo que dá, tudo que todo mundo fala, porque isso também atrapalha a criança, né? Um dia a mãe chega com uma abordagem, da mãe, não tá dando certo. Amanhã ela chega com outra abordagem e depois isso também vai confundindo a uhum, criança. Ela não sabe o que fazer por que, sabe? Então, é sim, um tema bem complexo, né? Isso que eu sempre falo, é bom pegar um profissional e ir seguindo ali pra gente ir dando, porque querendo ou não, é muita informação para uma pessoa absorver, né? Do que fazer com a criança, em que momento, como abordar. Então é sempre legal ter alguém acompanhando, falando, não, mãe, isso tá certo, isso tu pode seguir por esse caminho que é um pouco melhor, né? E assim, sempre eu falo para as mães, não se julguem, né? Não se martirizem por algo que está acontecendo, né? A culpa não é sua, vá com calma, porque senão as mães também, coitadas, né? Elas estão dando o melhor e às vezes não está funcionando e vem toda aquela frustração, né? Então, é algo bem sim. complicado. É que muitas, né, na educação de uma criança, muitas vezes a gente acredita nisso, né? Que, eu fui criada assim, então eu vou criar assim, porque eu me saí bem, né? Só que a gente às vezes tem que avaliar o quanto a gente se saiu bem, né? Porque às vezes a gente sabe que tem questões que podiam ser melhores na nossa criação. E é importante também porque aquela criança é uma outra criança, ela não é você pequeno, é um outro ser humano vivendo em um momento completamente diferente. Um momento que a gente sabe que tem, até sábado eu vou falar sobre o documentário Muito Além do Peso, sabe? Não sei se tu já deve Sim, ter aham. olhado, né? Ele fala Sim, muito sobre o quanto a propaganda é voltada para crianças, né? Não é fácil lutar contra a indústria toda alimentícia de alimentos que não são bons, né? Não são saudáveis. Então, é um outro momento que se está vivendo e é importante saber desses seus comportamentos alimentares, né? Porque, como tu falou, pode ser que lá na infância tu também tinha dificuldade para comer e os teus pais te obrigaram. Então, você cresce acreditando que isso é o certo, porque você foi ensinado dessa maneira, né? E aí você vai reproduzir, porque você não sabe fazer diferente. Eu sempre falo aqui, né? A gente reproduz não por maldade, e sim porque é a única maneira que eu sei, né? É a única maneira que aquela mãe está sabendo. Mas exatamente. existem outras maneiras se você percebe que, olha, com o meu filho não está dando certo, né? Eu não estou conseguindo, então eu vou ter que aprender uma outra maneira para conseguir ajudar o meu filho a ele ter essa relação
mais saudável com os alimentos, né? A vocês também em casa terem uma relação mais saudável, porque quando uma criança começa com essas dificuldades alimentares, toda a casa, né, passa por dificuldades. É um sofrimento para todas as pessoas. É o Sim, pai que briga, é a mãe que fica desesperada, que chora, é às vezes as outras pessoas que convivem também, né? Quando vai no começa a nem ir mais no churrasco, nas coisas de família, porque a criança não come nada, e daí acaba até começando a se isolar do convívio com a família estendida por conta das dificuldades da criança. Isso pode gerar muito sofrimento, né? Pode ser algo muito ruim. Então é importante às vezes aprender outras estratégias, aprender outras maneiras, né? E como tu disse, tem vários, hoje em dia vários profissionais falando disso, né? Tem pessoas também que não são profissionais querendo falar disso, né? E é importante saber onde que a gente busca informação, né? Mas dá para aprender olhando, né, os profissionais. E também tentando ver, né? Ah, eu concordo com isso, não concordo, porque não é só porque está escrito que vai fazer, né? Tem também ali uma questão particular da tua exato. família. E isso que tu falou da constância é fundamental para tudo, né? Eu não posso pegar uma técnica hoje, tentar hoje com a criança, e amanhã eu tento outra. Acaba que nenhuma dá certo, porque a criança sabe que cada dia é de um jeito. Então, não existe um parâmetro, né? Não existe uma constância mesmo. É, exatamente. E até a questão que tu falou ali das propagandas, né? Eu sempre falo para os pais tentarem usar isso a favor. Por isso também é importante não deixar a criança sempre na frente da TV, né? Porque isso aí também vai moldando a alimentação dela. Eu sempre falo, ah, pai, eles usam lá a turma da Mônica pro bolinho, então a gente vai usar a turma da Mônica para melancia. Vamos lá botar É. a Magali junto com a melancia, vamos fazer uma atividade. Imprime um desenho simples para a criança pintar da Magali comendo a melancia. Né? Mostra, olha, filho, que legal, vou Uhum. ali. Então vamos usar isso a nosso favor. Dá para usar o Bob Esponja para o abacaxi, os Minions para banana. Então, assim, ó, dá para fazer uma variedade enorme conforme o que a criança assiste, o que a criança gosta, né? Então tem muitos desenhos que remetem à alimentação e dá pra gente usar ao nosso favor. Né? A questão, o filho vai ver TV, não deixa ver qualquer coisa, seleciona. Não, olha, vamos ver essa Com musiquinha aqui, esse certeza. vidinho que fala das frutas. Né? Tem até uma atividade que eu fiz numa escola que era sobre o brócolis. A gente tinha que introduzir o brócolis na alimentação das crianças. E aí eu fiz a fantasia de brócolis, né, para fazer a aula, e eu botei uma musiquinha do brócolis. Daí na musiquinha Uhum. era algo bem legal, bem teatral. Era um videozinho, na realidade, onde tinham vários personagens que eles tinham que se vestir de uma fruta ou verdura para uma apresentação de teatro. E aí a coelhinha lá que tinha se vestido de brócolis, ela tava triste, porque ela dizia que ninguém gosta de brócolis, ninguém come brócolis. E aí os outros personagens falavam, não, o brócolis ele é um super alimento, todo mundo ama o brócolis. E aí começaram a cantar a musiquinha do brócolis. Então daí eu mostrei o videozinho para as crianças e é aquelas musiquinhas bem chiclete, sabe? De que pega fácil. E, Então eu ficava cantando com as crianças, vamos cantar, gente, a musiquinha do brócolis, não sei o quê. E aí depois depois de uhum. fazer uma pintura com eles, né? Eu mandei desenho para eles pintarem, conversei com eles fantasiada de brócolis, mostrei o videozinho. E lá no final da aula, que eu falei para eles, então agora vamos montar um prato bem bonito com brócolis. Daí a gente pegou, daí eu levei a cenoura também. A gente pegou a cenoura ralada e montou como se fosse grama, o brócolis como se fosse árvore e uma rodelinha de cenoura para fazer o sol. E aí cada um montou o seu pratinho, né? Já eram crianças um pouquinho maiores. Cada um montou seu pratinho. Então, assim, ó, eu abordei uma aula inteira de brócolis sem precisar estar com o alimento na frente deles, né? Porque muitas vezes a criança não come. Aí tu tá com o alimento ali forçando, tu já cria uma pressão em cima daquela criança. Então a gente tem que tirar essa pressão. A gente pode abordar de milhões de maneiras possíveis, né? Então, daí lá no final da aula, Uhum. eu falei, agora vamos todo mundo dar um beijinho na árvore. Daí todo mundo pegou o brócolis e deu um beijinho no brócolis. Eu falei, então, agora quem tem Uhum. coragem de encostar a língua no brócolis? Quero ver. Daí todos eles iam lá e encostavam a língua. Eu falei, e agora quem tem coragem de dar uma mordida nesse brócolis? Daí uns deram, outros ficaram meio assim. Mas assim, ó, foi uma evolução, porque tem criança ali que jamais seguraria um brócolis na mão. Porque os pais já querem, Uhum. a criança sabe que os pais querem que ela segure para comer e ela não quer comer. Então ali não, eu falei, brócolis, vamos fazer um carinho no brócolis, um beijinho. E é assim que a gente vai aproximando a criança dos alimentos, né?
Não precisa ter aquele negócio de, não, pega e vai comer, pega e vamos comer. Não, né? Isso não adianta. Com uma criança seletiva, dessa forma a gente não consegue abordar, né? Tem que ser de outras maneiras. Né? Com jogos também, a gente faz conforme a criança gosta e conforme o andar da carruagem também. Eu sempre falo, a criança não come 1 bilhão de alimentos. Não adianta a gente forçar, vamos fazer ela tentar comer 10 alimentos. Não. Vamos em um por vez, dois em dois por vez. Tá comendo brócolis, e agora qual que é o outro alimento que ela não gosta, pai? Beterraba. Agora a gente vai abordar a beterraba. Como que a gente vai fazer? E aí explico. Né? É um passo a passo, né? Não adianta a gente querer forçar nada. E cada criança tem seu tempo, cada criança tem sua técnica, sua abordagem. Então nunca vai ser uma receita de bolo, né? Não adianta eu chegar, não, minha filha deu certo isso, pode fazer que vai dar certo. Cada criança tem o seu jeito, né? E como tu falou, os pais eram uma coisa, a criança ela é um indivíduo totalmente novo. Ela tem sua forma de pensar nova. Tudo bem, ela tá dentro daquele ambiente social, familiar, então ela vai puxar algumas coisas daquela família. Mas ela também tem o seu eu, ela Sim. também tem a própria personalidade, né? Então, isso é algo realmente muito individual que tem que ser estudado caso a caso, né? Não existe uma receita de bolo para se fazer, né? Uhum. E a partir bem ali dos 2 anos, né, que aí chamam do Terrible Two, que a criança começa a querer mostrar isso, né? Eu sou uma pessoa, eu quero dizer o que eu gosto, o que eu quero comer, o que eu não quero. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento dela, né? De ela saber o que gosta e o que não gosta. Só que se ela não tem esse espaço, ela acaba recusando tudo. É a maneira, né, que ela tem de expressar. Aí eles recusam tudo, começam a recusar roupa, recusar banho, recusar tudo, né? Porque não tá tendo esse espaço de, tá, não precisa comer tudo, mas come um pouco, vamos tentar, né? Vamos cantar música, vamos primeiro fazer essa aproximação, né? Não tem essa, como é que a gente chama assim, né? De esse diálogo, né? Esse jeito. E aí acaba sendo só imposto, a criança vai impor também o dela, o lado dela. Gente, né? Isso. Isso não é de todo ruim. É importante porque está dizendo que ela não vai aceitar qualquer coisa da vida, né? Ela Sim. vai dizer o que ela quer. Mas o adulto pode sim, porque aí, então tá falando isso, não dá para fazer nada. Não, dá, tem um monte de coisas que dá para fazer para ajudar essa criança, essa família, né? Uhum. Só que acho que aí todas essas outras partes vão ficar para uma próxima live, né? Acho que hoje a gente já falamos bastante e o pessoal não tem dúvida aí, né? Quem tiver pode aproveitar esse momento. Não, pra mim a live passa rápido demais. Tô vendo, eu começo a falar e não paro nunca mais, né? Então eu tenho assunto pra falar, acho que pro resto da vida. Mas é muito fácil pra compartilhar com as pessoas, né? Até pra quem não consegue ver agora, mas vai ficar salvo lá pra em outro momento a pessoa ver, né? Sempre importante ter Sim, essa transições. é, sempre fica ali, né? Fica no feed salvo. Eu não deixo aquilo de 24 horas nem nada, fica lá sempre salvo direitinho para que as pessoas consigam, né? Quem tem essa dúvida possa olhar até várias vezes, porque às vezes a gente olha uma vez, não dá tanta bola. Aí depois está acontecendo algo em casa, daí sim que, preciso olhar de novo, né? Para saber o que que eu faço. Uhum. E é importante prestar atenção no todo, né? Que acho que é o que a gente vem falando hoje, né? Não é algo só Sim, uma coisa, né? envolve milhões de coisas, né? É algo realmente bem complexo, né? Mas dá certo, né? Acontece com todo mundo vai passar por isso um dia, então dá certo. É, a Jane mandou essa pergunta, tá aparecendo aí? Apareceu aqui para mim, coisa mais engraçada. Pois Nunca tinha aparecido pra mim também nunca tinha como se aparecido. fosse uma live de perguntas e respostas e não uma live normal. Eu nem sei como é que se faz isso, Jane. Tu tá conseguindo ler Agora a que eu pergunta vi ali. completa? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Gente, eu sou Ixi, péssima não. pra... eu não consigo ler completa, ela corta.
Eu só consigo fechar, eu Tá. acho. Eu não sei como que ela mandou isso. E acho que ela já saiu, não vi mais ela aí. Deixa eu ver aqui, ó. Um adulto que não come verduras, frutas e legumes, mesmo sabendo da importância, pode ter relação com a infância? Eu acho que essa que é o finalzinho da pergunta. Com certeza, né? É, acho que é. Com- Como a gente estava falando ali, tudo é moldado na infância. Até tava falando com as meninas esses dias que eu sou um exemplo. Eu sou uma pessoa, mesmo sendo nutricionista, tendo consciência, eu tenho muita dificuldade para comer algumas verduras, alguns legumes, salada, porque lá na minha introdução alimentar, quando foi introduzidos esses alimentos, foi introduzido de forma liquidificada. Então eu nunca aprendi Hum, a textura de um brócolis, a textura de um chuchu, por exemplo, textura de um alface. Então eu não tive essa criação de paladar em questão da textura. E às vezes eram muitos alimentos misturados. Então também não tive o paladar de qual é o gosto do chuchu exatamente, qual que é o gosto do feijão exatamente. Então isso tudo influencia. Hoje eu sou uma adulta que tenho muita dificuldade para comer esses alimentos. Então eu tenho consciência, eu sei que é importante, questão nutricional e tudo mais, mas mesmo assim eu tenho dificuldade. Né? Uma coisa que eu sempre falo, até fiz um vídeo, muita gente se assustou, que foi o vídeo que eu imprimi uma barata gigante e a capa do vídeo é eu mordendo a barata. Gente, uma criança que nunca viu um alimento na vida, tu dizer para ela colocar aquele alimento na boca, para ela é a coisa mais aleatória do mundo, né? Mesma coisa que a gente manda ela colocar uma sandália na boca, ela nunca viu, ela não sabe muito bem o que é para fazer, é um gosto totalmente novo, né? Então eu sempre falo para os pais, imagina eu pegar, falar para te colocar um pente na boca e mastigar e comer, tu vai ficar, meu Deus, né? Que é isso? Nunca fiz isso na vida. E tem alguém te falando, não, faz, é para comer e é bom, sabe? Então a criança é assim também. Então é tudo muito novo para ela, né? E isso interfere lá na vida adulta. Então é algo que é para o resto da vida, né? Por isso que eu falo para os pais. A gente sabe que é um momento delicado. Às vezes os pais trabalham, não tem também todo aquele tempo para se dedicar à alimentação, mas todo pouquinho que conseguir fazer vai ajudar essa criança para o resto da vida dela. Vai criar os hábitos alimentares, hum. vai criar muito da parte psicológica, acredito também nessa fase. Então é todo um complexo, né? Sim, com certeza, né? Porque essa criança também vai ser um adulto que vai criar crianças, né? Sim, É, exatamente. a, a Andresa falou que eu tenho um filho, Daniel, de 7 anos. O salgado só passado no liquidificador. É, isso provavelmente foi desde a introdução alimentar dele, né? Então tem que fazer todo um trabalho como se fosse mesmo uma introdução alimentar, né, Amanda, eu acho. A gente volta lá no início. A gente vai começar como se fosse a introdução alimentar dele, tirando esse liquidificado e começando a colocar coisas mais. é, Até pode ser o liquidificado, mas com os alimentos separados. Por exemplo, o feijão liquidificado sozinho, né? Uma abóbora liquidificada sozinha, porque provavelmente esses alimentos liquidificados são juntos. Né? Normalmente os pais botam tudo junto e fazem uma sopa, né? Uma sopa liquidificada. Então, o primeiro passo é a gente separar os alimentos, para a criança começar a conhecer o gosto do alimento. Porque também é muita informação a gente apresentar o gosto, a textura, o cheiro diferente. Então, também é muito para se absorver. E quanto maior a criança fica, mais próximo da adolescência vai chegando. E aí vão vindo outras coisas também. Então, quanto antes a gente conseguir reverter, mais fácil vai ser para a criança e para os pais, né? Porque, querendo ou não, a criança também sofre um pouco nesse processo, né? Ela tá ali, por exemplo, com 7 anos, ele já consegue entender que o alimento é bom, que ele que precisa comer porque é bom, e ele não consegue. Então, isso gera uma frustração enorme na criança. E aí, a gente fica fazendo mais Uhum. pressão na criança, é algo que mexe demais com o psicológico dele, né? Então, realmente, assim, ó, e bem devagar. O conselho que eu daria para a Andresa é começando fazendo isso. Separa os liquidificados, né, para oferecer um ou outro. Ou então, se já está separado o liquidificado, oferece os liquidificados e um amassado, né? Mudar a consistência do liquidificado para o amassado com garfo, né? Porque vai ser algo que vai estar ali pastoso também, mas já não vai ser aquela coisa totalmente homogênea. Ele já vai ter que mastigar um pouco, sentir mais o alimento. Então, realmente, é aquele processo de introdução alimentar lá dos 6 anos, dos 6 meses de idade, né? Começar lá do iniciozinho mesmo.
Uhum. E nessa fase eu também costumo fazer, mesmo que a gente estava falando antes, só que agora introduzir a criança no preparo do alimento, né? Dela estar junto, dela já cortar Sim, alguma coisa, porque às vezes já consegue, né, cortar ou te entregar. Ah, pega cebola, pega tomate, pega tal coisa, né? Me traz aqui. Porque aí a criança vai vendo também como que é o processo do cozinhar. E ela vai sabendo, isso é cebola, isso é tal coisa, né? Isso também é importante para ela ter essa aproximação com a comida, né? Para quando ela vai comer, porque crianças assim, normalmente elas prestam muito atenção em cada coisa que tem, né? Cada sabor diferente. Então, são crianças que prestam mais atenção. Aí tanto que se incomoda com a cebola picada, né? Tem que ser triturada, tem, né, várias questões assim. Então, trazer a criança até para o preparo da comida, para ela entender o que é. E aí, aos poucos, bem aos poucos, normalmente, né, quando uma criança já tem 7 anos, né, que já tá grande, né, ela ir compreendendo o que são e ir tentando superar essa questão de provar. Porque senão a gente só quer obrigar, mas ela tem que superar isso, né? Ela tem que querer provar. E para isso tem que ter curiosidade, né? sim. Eu sempre falo essa questão do preparo também é muito importante para a criança, porque a criança também tem que ter o visual do alimento. Então não adianta eu só oferecer uma cenoura ralada, uma cenoura picadinha, mas a criança sabe como é uma cenoura, qual é o tamanho da cenoura, qual que é tudo é o contexto ali. Então, ó, o pai vai picar a cenoura, bota a criança na mesa, né? Corta ali umas rodelinhas, deixa a criança brincar com aquela cenoura e vai picando a cenoura na frente da criança, para a criança ver o processo. Ou vai fazer um bolinho, pega um pouquinho da massa e deixa a criança amassar a massa, fazer um pãozinho, alguma coisa assim que envolva mexer ou amassar. Deixa a criança participar ali. Às vezes vai dar um pouco de sujeira, mas a gente sujar faz parte, né? Acaba tornando até um momento Uhum, mais legal, mais entre família, né? E a criança é assim, ó, tudo que ela fizer, que ela montou um prato de salada, ela vai querer mexer naquela salada. E aí envolve também aquela questão que eu tinha te falado do brócolis deles tocarem. Porque ele no preparo, eles vão estar tocando no alimento sem a pressão de comer o alimento. Eles estão ajudando a preparar. Então aí já é o primeiro contato da criança. Porque tem muitas crianças que eu já ouvi me dizerem, os pais dizerem, que tem nojo de tocar. Por exemplo, tem nojo de tocar numa laranja. Porque não aprenderam a tocar e uhum, ela fica com aquele negócio assim. E aí, quando é para fazer isso, daí a criança vai, toca e tudo. Eu até brinquei no consultório um tempo atrás que eu levei a laranja, tinha um paciente que tinha esse problema, e a gente usou a laranja como bolinha. Então, tipo, eu brinquei que a primeira eu levei eu tenho uma laranja de mentira, uma laranja falsa, que imita exatamente a verdadeira. E aí eu comecei com aquela. E aí uhum, depois eu e botei a outra laranja. E aí a criança continuou brincando e nem percebeu. Por isso que eu falo a importância dos brinquedos também, né? E continuou brincando e nem percebeu. Depois eu fui lá e abri aquela laranja. Então, depois da criança ter interagido muito, eu abri e ela não interagindo com a parte de dentro. Aí tocava com os dedinhos e brincava. E aí encostou na boca. Cara, foi uma festa assim, ó. Porque os pais não estavam esperando que ela tivesse esse contato, né? Porque com as frutas em geral ela tinha esse problema com essas que são mais molhadas. E foi um sucesso. E eu falei, ó, em nenhum momento eu falei pra criança, come, vamos experimentar, vamos levar na boca. Não. Foi algo natural. A própria criança levou na boca depois de um tempo que eu estava interagindo com o alimento. Então, na por realidade, uma é questão de curiosidade, né? questão de curiosidade. Ela queria saber que gosto que tinha aquilo, se era molhadinho, se não era. Então, é nessa forma que Uhum, vai lidando com as crianças, né? Questão do tocar sem ter que comer, né? De poder preparar um alimento sem a pressão de comer. Então, essa parte tem que ser muito observada pelos pais e realizada, né? Acho que isso que falta em muitas crianças também. uhum. Porque não é só uma obrigação comer. Pode ser lúdico, pode ser um momento bom, pode ser um momento de família, né? Todas essas coisas. E não só a obrigação de que tem que comer para ganhar peso. Que às vezes os Sim. pais ficam muito presos nisso, né? E até faz mal, porque às vezes é uma criança que o biotipo dela é pequenininha e estão ali, né? Não, ela tem que ganhar peso, tem que ganhar peso, tem que ganhar peso. Isso faz mal até para as famílias, né? Eu vejo um sofrimento com relação a isso. É. E assim, ó, a gente, como adulto, a gente não gosta de sair para comer com as pessoas. Toda confraternização sempre tem comida, né? A criança também, ela também come para confraternizar, ela também come para ter um momento agradável. Então, nem sempre é só comer para ganhar peso e para crescer e para nutriente. É comer para ser sociável também, né? A criança também tem isso, assim como os adultos têm.
Então, a alimentação ela tem que ser olhada por esse outro ângulo, né? A gente tem que virar um pouco essa câmera e mostrar o que realmente é, o que realmente envolve, né? Conscientizar os pais disso, porque não é só comer para comer, né? É comer para envolver, para fazer, nossa, milhares de outras coisas, né? É totalmente, nossa, é o mundo, né, inteiro. É muito, adoro falar sobre isso. Eu acho muito interessante. Eu também acho muito importante. E acho bem isso, assim, faz parte de todo o desenvolvimento, não é só comer, né? Porque uma criança que apresenta recusa em várias outras coisas da vida, né? Mas nós precisamos parar, porque já faz uma hora que a gente está falando, Amanda. Essa outra parte acho que fica para uma próxima live. A gente promete, vou divulgar bastante aqui também, ou no meu Insta ou no teu, né, gente? Que a Isso. gente vai ver, mas vai divulgar em ambos bastante. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, né? Eu acho que é extremamente importante. A psicologia e a alimentação andam muito juntos, né? E já fica o convite para a próxima, né? Que a gente vai ver a data. Não, com certeza. Eu agradeço imensamente o convite, né, para participar. Eu sempre adoro estar falando sobre isso, acho muito importante, né? Sempre estou aberta para a gente fazer mais, né? Também abordar outros temas que forem aparecendo, né? O pessoal que está na live, se tiver dúvidas sobre outras questões, manda para a gente no direct que a gente vai fazendo uma listinha, né, de coisas para falar. Então, mas assim, eu agradeço imensamente. Estou sempre aqui para a gente fazer novas lives, novos quadros. Aham, é verdade. Podemos pensar em outras coisas, né? Então tá bem. E agradeço a presença de todos, né, que estiveram aqui com a gente. Quem não conseguiu olhar, pode olhar depois, vai ficar salva lá no meu feed. Boa noite a todos, obrigada pela presença e até a próxima. Beijo! Tchau.